Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Nadi continuará obcecada em ter Terá como seu marido. No entanto, todas as suas tentativas serão frustradas. A mulher vai recorrer a uma entidade divina e vai oferecer o bebê de Amat em sacrifício. Assim que o filho de Terá nascer, Nadi vai roubá-lo e tentará acabar com a vida dele para a oferenda. Terá fará de tudo que tiver ao seu alcance para salvar o seu primogênito. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, de que forma você acha que Nadi deveria ser punida por fazer essa crueldade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ainda com o seu desejo de se tornar esposa de Terá, Nadi resolve pegar uma das cabras do templo e tirar a vida dela para fazer uma oferenda ao deus Nana. Ela vai preparar todo um ritual para Nana fazer com que Terá seja o seu marido. Ela vai fazer tudo direitinho e oferecer a cabra como seu sacrifício. Mas Nana não vai aceitar a cabra para fazer o que Nadi está pedindo. Nadi então começa a perceber que a sua oferta não está dando certo e que Nana não está aceitando seu pedido. Ela então resolve apelar e vai ter que fazer algo mais profundo e mais grave para o deus aceitar o seu pedido. Nesse meio tempo, o filho de Terá finalmente vai nascer. Amat começa a sentir muitas dores e começa a ficar fraca, e automaticamente Terá já se desespera e Amat revela que seu filho vai nascer agora. Uma parteira então aparece e começa a fazer o parto de Abrão, o primeiro filho de Terá. Essa criança vai ser cheia de amor e dona de um coração imenso e inteiramente aberto para Deus. Todos na cidade ficam muito felizes com o nascimento de Abrão, inclusive Nadi, que vai ver esse nascimento como uma grande oportunidade para ela finalmente virar mulher de Terá. Depois de 7 dias de vida do bebê, Amat e Terá estão em casa quando a porta bate. Amat então vai atender e se depara com Nadi toda feliz. Amat, é claro, que fica meio desconfortável com a visita de Nadi. Mas no mesmo momento, Terá vai acabar ouvindo a voz e vai descobrir que é Nadi e pede para ela entrar. Nadi então diz que não está querendo atrapalhar nada e que ela só foi fazer uma visitinha e conhecer o Abrão. Terá revela que ele está dormindo agora, mas que Nadi pode esperar ele acordar se ela quiser. Nadi diz que é uma pena que ele está dormindo e que ela queria tanto conhecê-lo. Terá diz que bebê assim não dorme por muito tempo e que daqui a pouco ele já deve estar acordando. Nadi então se vira para Amat e pergunta como ela está se sentindo agora que é mamãe. Amat, com uma cara meio emburrada, diz que ela está adorando
e que é a melhor sensação da vida dela. Nad diz que imagina mesmo e logo pergunta para Terá como ele está se sentindo, sendo o mais novo papai de Ur. Terá responde que é um sentimento inexplicável e que esse menino só fez ele amar mais Amat. Nad fica desconfortável e diz que não sabe o que é sentir isso, mas que com certeza pode imaginar a felicidade que eles estão sentindo. Terá então pede desculpas e diz que nessa correria toda com o bebê, eles nem tiveram tempo de comprar uma comida direito e que nem tem nada para servir ali para a sacerdotisa. Nad diz que ele não precisa se preocupar. Amat então fala para Terá ir buscar alguma coisa para Nad comer. Terá revela que ir ele até vai, mas que Amat vai ter que ir junto. Nad começa a gostar do rumo que a situação está tomando. Amat então pergunta por que ela teria que ir junto. Terá diz que sua esposa sabe que ele é uma negação para escolher qualquer tipo de comida e especiaria. Amat, não querendo que Terá fique sozinho com Nad, diz que ela não pode deixar Abraão lá. Nad diz que não tem problema e que ela pode ficar com o bebê. Amat diz que ela não acha uma boa ideia. Nad pergunta se Amat não confia nela e afirma que não vai fazer nenhum mal ao bebê. Amat diz que não é isso. Nad, deixando Amat em uma posição desconfortável, pergunta o que é então. Amat diz que às vezes Nad pode não saber como lidar com o bebê e que se Abraão acordar, ele pode ter fome ou frio. Terá então, sem imaginar o que iria acontecer, diz para Amat não se preocupar, porque Abraão não vai acordar antes deles voltarem, e que se acordar, ele tem certeza que Nad vai saber como agir. Amat então fica meio relutante, parecendo sentir que algo ruim está para acontecer, mas para não ser taxada de chata, ela vai acabar aceitando isso. Terá pergunta se Nad não se importa de esperar ali sozinha. Nad diz que de forma alguma. Os dois então saem e Nad se certifica de que eles já estão longe, esperando um tempinho. Ela então vai até o quarto do bebê que está dormindo e olhando para ele, diz que Abraão é realmente muito encantador, mas que Terá continua sendo mais. Ela então, para não ser reconhecida, coloca um pano na cabeça, deixando apenas os seus olhos de fora. Ela então pega o bebê no colo e logo após isso, ela sai da casa de Terá com o menino e vai correndo para o templo para finalizar o seu ritual. Ao mesmo tempo, Terá e Amat já aparecem voltando para a casa deles. E Terá começa a dizer que ele falou que não ia demorar nada e que Abrão nem deve ter acordado ainda. Eles então entram na casa, mas acabam vendo que Nad não está lá. Terá então diz que Nad deve estar no quarto com o bebê. Amat manda ele ir ver se Nad está lá. Terá então, ao ir no quarto, descobre que nem Nad e nem Abrão estão lá. Ele então volta para a sala, que é onde sua esposa está, e diz que Nad não está em nenhuma parte da casa. Amat pergunta do seu bebê. Terá responde que o bebê também não está lá. Amat começa a se desesperar e pergunta como assim ele não está lá. Terá
diz que Nadi deve ter levado Abrão para passear ou coisa do tipo. Amat, bem nervosa, pergunta por que ela faria isso e diz que Nadi roubou o filho dela. Agora é a vez de Terá perguntar por que ela faria isso. Amat responde que por inveja, porque ela sempre quis Terá como marido dela, mas que por não conseguir, ela ficou com muita raiva e resolveu descontar tudo em seu filho. Terá diz que isso não faz o menor sentido. Amat diz que eles têm que ir para aquele templo agora. Terá diz que ela não suporta aquele lugar, mas Amat diz que seu filho está correndo perigo e que ela não quer nem saber em que lugar ele está e que só está pensando em salvar Abrão. Eles então partem para o templo. Enquanto isso, já no templo, Nadi chega com o bebê no colo sem ninguém perceber e diz que ela precisa ser rápida antes que os dois percebam que Abraão sumiu. Ela então coloca o menino numa espécie de altar e enquanto isso, ela vai acendendo algumas velas para o seu ritual. Ela então se ajoelha e diz que agora Terá vai ser dela. Ela começa a orar para os deuses Nana e vai passando a mão no bebê para sentir a energia. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Terá e Amat, que já estão conhecidos no templo, vão passando livremente pelos guardas sem serem parados. Do lado de dentro, então, chega a hora do sacrifício do bebê que Nadi tem que fazer no ritual. Ela pega uma faca e vai ter que enfincar no coração de Abrão. Ao fazer a ação de enfincar, Terá e Amat chegam no templo e Amat dá um grito. Nadi se assusta e acaba deixando a faca cair no chão. Amat então, descontrolada, parte para cima de Nadi e começa a dar uma surra brutal na sacerdotisa. Uma surra nunca vista antes. Terá até tenta tirar a sua mulher da briga, mas no mesmo momento chega Kisari perguntando o que está acontecendo lá. Amat então conta que Nadi roubou o filho dela e ia tirar a vida dele para usar de oferta. Kisari arregala os olhos e se vira para Nadi e pergunta se isso é verdade. Nadi então fica chorando e não consegue responder à pergunta de seu tio. Parece que Nadi está em choque, parecendo que não acredita naquilo que fez. Terá então fica em silêncio, sem querer tomar partido para algum lado, e Amat continua dizendo que Nadi tem que ser presa por fazer isso com o filho dela e com a família dela. Amat ainda pergunta se é isso que os deuses deles pregam. Kisari então fica sem jeito, mas ele tem que cumprir a lei. Ele então decreta a prisão de Nadi por tempo indeterminado, podendo ser até uma prisão perpétua. Nadi nem esboça a reação e parece aceitar a prisão que seu tio decretou. Depois disso, Amat e Terá continuam sua vida normalmente. Antes de ir embora, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!